Paz, meus irmãos, é uma alegria estar com vocês aqui, compartilhando do Evangelho do Senhor Jesus, principalmente naquilo que é uma das coisas mais importantes do Evangelho de Deus, que é a responsabilidade masculina. Sem os homens posicionados, um Deus que pode tudo não pode fazer muita coisa. Essa é a grande tragédia evangélica no mundo, não só no Brasil. É difícil falar isso sem que as pessoas se sintam ofendidas, né? Mas o nosso crescimento é uma tragédia. Quase toda ministração eu dou esse feedback. 70 milhões de evangélicos. O IBGE afirma que existem hoje no Brasil. 220 milhões de brasileiros. Então a gente tem 2 incrédulos, vírgula alguma coisa, para um evangélico. Se de fato fôssemos, nenhuma igreja mais precisava evangelizar. Nenhuma igreja precisava mais fazer missões. Porque todo evangélico voltaria para casa e na própria casa seria luz do mundo, sol da terra. Bateria a meta. Aqui, se você é casado, tem filho, tem esposa, tem 2 filhos, 3 filhos, você já cumpriu o seu papel, por incrível que pareça. Por isso o nosso tema, Guardiões do Jardim. Todo mundo quer uma Maringá melhor, um Paraná melhor, um Brasil melhor. Como está seu jardim? Um grande sábio disse: tome muito cuidado quando você desejar sair por aí querendo transformar o mundo, sem no mínimo arrumar sua própria cama. Essa é a tragédia evangélica. Crescemos e somos inúteis. Olha que coisa trágica. Somos grandes e frágeis, inúteis, aquém do potencial. E o fundamento disso é uma fraqueza no exército que deveria ser forte, que são os homens da fé. É fato que os obreiros mais dedicados hoje à obra do Senhor são mulheres, são jovens e adolescentes. Os dizimistas mais fiéis da casa do Senhor são as mulheres. Talvez sua própria esposa faz alguma mágica do Mr. M para iludir você, para pegar parte do recurso e dizimar, com medo que a família seja ferida, que a família seja exposta às trevas, porque você é involuntário. Então, repito as palavras de um grande homem de Deus que disse que a igreja evangélica cresceu em dimensões oceânicas, porém ela tem a profundidade de uma piscina plástica de criança. Somos 70 milhões em fé. Para quê, pastor Anderson? Cantar no domingo. E depois que canta bem no domingo, vai para um ateísmo não confessional durante a semana. É crente em um dia, ateu em 6. Vive como se Deus existisse no domingo. Acabou o culto, deixou Deus na primeira esquina e vai viver como se ele não existisse. Então, o que está faltando no mundo? O que está faltando no Brasil? O que está faltando no Paraná? Em Brasília, de onde eu sou? Homens. Não machos. Machos também tem de monte. Menino tem de monte, que eu chamo de homem barba, baby barba.
Baby barba tem muitos. Machos também tem muitos. Homens. Homem é um outro patamar, é uma outra conversa. É a página seguinte. Porque essa é a grande tragédia, por isso nós nos apegamos tanto à idolatria política conservadora. Porque nós somos fracos, porque nós somos inúteis. Nós, involuntariamente, tá? Aqui eu não estou falando mal de você, eu estou falando mal de nós, porque eu também fiz isso. Mas quando você não quer ser esse menino de barba, você dá um passo para trás e diz: o que eu estou fazendo? Se o Evangelho de Jesus é superior, se tudo vai passar, se a esquerda e a direita são os dois braços do mesmo homem morto sem Deus. Postei essa semana, né? A gente focou na esquerda, na direita, esqueceu quem manda é a cabeça, quem manda é o sistema. No final das contas, qual a diferença da esquerda para a direita, pastor Anderson? Um rouba com a direita e o outro com a esquerda. E por que nos apegamos idolatricamente a isso? Porque somos fracos, inúteis. Porque você não é o melhor homem de Maringá. Então você precisa de um político para representar a sua inutilidade. Você precisa de um homem trabalhando no seu lugar. Mas se você estivesse trabalhando, mesmo que você desvie um pouco para a idolatria, você é resgatado rapidamente. Aí os caras emocionados, e a agenda, e não sei o que, não, calma, emocionado, calma, calabreso. Eu não estou dizendo que você não tem que votar, eu não estou dizendo que a gente não está numa guerra ideológica política. Eu estou dizendo que você vota sim, mas eu estou dizendo que você não devota, porque você já tem um Deus. Você vota, mas você não entrega o seu coração a isso. Por quê? Política passageira. Chegaram para o nosso mestre e perguntaram: tu és rei? E ele, com toda a calma e elegância do mundo, disse: tu dizes que eu sou. Cadê o teu reino? Ele disse: não é daqui, não é agora. Com isso, a gente vai ficar alienado? Pelo contrário. Jesus levantou 13 homens, e esses 13 homens carregam 21 séculos de igreja nas costas. Por que eu tenho um problema com o apostolado moderno? Muitos homens de Deus se reconhecem apóstolos e muitos supóstolos querem ser chamados de apóstolos, mas são supóstolos. Por que, pastor, você tem dúvida da pessoa ou do irmão que se julga ser apóstolo? Porque 13 mudaram o mundo. E o Brasil tem 13 mil. E eles não mudaram nem o Brasil. Você sabia que o Brasil tem 13 mil apóstolos? Então isso é ou não é uma crise de masculinidade? Porque onde há homens de Deus, há respostas. Onde há homens de Deus, há justiça. Onde há homens de Deus, há amor, há pacificação, há fronteira, há resistência, há combate no sentido pleno da palavra, há segurança. Mulheres não temem mais, não tremem mais. Crianças agora se espelham nesses homens e não no Neymar, nem no Pablo Vittar. Mas nos homens da fé. Nos homens de Jesus, que não são perfeitos, são tentados, muitos caem, mas como eu sempre digo, estou escrevendo sobre isso, homens bons praticam coisas más de vez em quando. Homens de Deus, homens santos, tropeçam e caem. E qual a diferença deles para nós? Eles não amam o chão, eles não amam a queda. Se levantam rapidamente porque eles têm uma tarefa a cumprir. Eles têm um trabalho a executar. Aí eles batem no peito. Sei de meus imitadores como eu sou de Cristo.
Quem entre nós aqui, 300 homens, pode dizer isso? Me imitem. Porque você é perfeito? Não, 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 não. Só porque eu tomei uma decisão e assumi uma responsabilidade. Alguém afirmar que você tem que imitá-lo não é uma arrogância superpoderosa. É a certeza que essa pessoa assumiu um compromisso. E mesmo que ela um dia falhe, ela não falhará para sempre. Como o próprio rei Davi, quando administrou os endividados e amargurados na caverna de Adulão, transformou aqueles homens num exército, numa elite mundial de combate, mas falhou. E aqueles homens não o abandonaram por causa da falha. Porque homens de Deus são tentados, homens de Deus caem, por enquanto, não caem para sempre. Não amam a queda. Se sentem envergonhados pelo pecado. Não celebra a lama como um porco, sabe? Choram. Quando um homem que se diz de Deus para de chorar pelos seus pecados, ele já começou a morrer. Então, se a gente quer ver algo diferente no mundo, nós precisamos ser guardiões do jardim que nos foi confiado. A Adão, nosso pai primitivo, foi confiado o jardim do Éden. A mim me foi confiado uma esposa, 4 filhos, uma igreja local, um projeto mundial que já tocou a vida de mais de 10 mil homens, 485 famílias autistas. Que eu preciso estar aqui, além de pregar o Evangelho, vender livro, camiseta, e preciso insistir nisso porque se eu não levar o dinheiro, essas famílias não comem. Então eu estou cuidando do meu Éden. O mundo que eu quero ver, eu estou lutando para construir. E o mundo que você quer ver, você tem que lutar para construir. É o mínimo que se espera de um homem de Deus. Vamos conseguir? Óbvio que não. Mas a gente morre atirando. A gente morre tentando. Por quê? A Bíblia não ordenou que a gente transformasse o mundo. Mas a Bíblia é clara quando diz que nós podemos transformar o mundo de alguém. Você não vai mudar o Paraná. Mas você pode mudar você mesmo, sua família, seu casamento, seu bairro, sua igreja local, um adicto. Toda a santidade de um homem de Deus é resultado de uma ira. Todo ministério começa com uma ofensa. Qual o problema dos homens evangélicos? E por isso a maioria são inúteis. Não só os homens, mas os evangélicos em si. Mas aqui, como uma reunião de homens, a maioria dos homens evangélicos são inúteis. Por quê? Eles estão leves. E leveza leva a leviandade. Homem de Deus anda pesado, com a carga da palavra, com a carga desse mundo em rebelião contra o Criador. Os problemas, os mais variados. Criminalidade, abuso sexual. E os caras não se ofendem. E aí, varão? O cara tá rindo, sabe? O cara tá... E às vezes você se pergunta, meu Deus, eu estou lendo a mesma Bíblia que esse irmão? Eu estou morando no mesmo mundo que esse irmão? Não é para você também ficar irado, deprimido e tal, mas a fúria move, a fúria toma providências. Talvez algo que você nunca ouviu. Se fala muito em amor, né? Que o Evangelho é amor, mas o Evangelho, que é amor, só é amor porque toma providências ao oposto do que se ama. Então, o Deus confirma que ama porque ele está irado com algo e com alguém. E eu sempre dou o exemplo do Evangelho de João. Tem Bíblia aí? Tem? Bota o João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
A base do evangelho é amor, sim ou não? Bota o último versículo desse capítulo, 36. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O amor é confirmado pela fúria. O amor é confirmado pela ira. Você chega para os caras evangélicos e, por exemplo, legítima defesa é um tabu para o homem evangélico. Por quê? Arrancam as bolas do cara quando ele converte. Tipo assim, ó, é a mesma coisa, sei lá, sou fã de rock and roll. Postei hoje. Aí vem um berçário gospel lá. Aí os caras foram ensinados que santidade é anulação de singularidade. Sabe, você gosta de rodeio? Cara, ser apaixonado em, cara, avaliar um cavalo e dizer quanto vale, sabe? O outro é moto, o outro é carro antigo, o outro é, sabe? É carro de corrida, o outro é moto. Santidade não anula quem você é. O evangelho não anula quem você é. A religião anula. Aí os caras ofendem. Os caras evangélicos que arrancaram as bolas deles, eles não sabem lidar com a autenticidade. Eles têm medo de autenticidade. Eles precisam anular. Isso começa com os pastores. Os pastores precisam de você fraco. Porque você fraco é controlável. Por isso a doutrina de cobertura espiritual, paternidade espiritual, chamar pastor de papai, deu certo. Porque você é fraco, porque você é punheteiro, porque você tem amante, porque você é um verme ainda. Aí o pastor controla você. Aí você fica na mão do pastor, chamando ele de papai com 40 e poucos anos. 3 filhos. Uma desonra para o teu pai natural. Tenho 4 filhos. Se um dia um filho meu chamar pastor de pai, apanha meu filho e apanha o pastor. Como assim? Onde que esse cara estava? Quando você estava com febre? Quando eu trabalhava exaustivamente, chorando para ser o mantenedor da minha casa? Quando tu estava perto da morte no hospital? Quando eu te encontrei morto numa piscina e orei para Deus te ressuscitar? Onde que estava esse cara que acabou de entrar na tua vida? E tu vai dar para ele uma honra que não dá a mim? Apanhava ele o pastor, certeza, cara. Mas por que isso funciona? Porque você é fraco. Porque eu sou fraco. Porque nós somos fracos. Porque homem bíblico, homem autêntico, homem que preserva o seu singular, é um homem com a Bíblia aberta. E pastores detestam homens com Bíblias abertas. Porque homens com Bíblias abertas fazem perguntas. Uma pergunta que pastor não gosta de responder. Pastor, como é utilizado o dízimo da nossa igreja? Era para a gente ter um país diferente, se fôssemos homens. Eu queria dar um outro título, né? Me arrependi de Guardiões do Jardim. O título que eu queria dar é: você tem alma de apóstolo ou alma de verme? Você levantou da lama para sentar na mesa do seu pai, o Criador do universo? Te chamou de filho? Ou você quer ser o imitador de Satanás, rastejando igual uma serpente? Comendo pó da terra, comendo lama? E é isso que o mundo precisa. Homens santos. Homens autênticos. Não o machinho e nem o machão. Homens que vão imitar Jesus. Um Deus de amor, sim ou não? Sim ou não? Mas que pegou um chicote na mão e se você tirasse foto dele somente na hora da ira, você venderia a maior fake news para os jornais atuais. O Deus que prega amor desceu o sarrafo na galera.
Você está vendo como a gente tem que crescer? Que é esse Jesus que é a masculinidade plena, o homem perfeito. E ele é um cordeiro manso e um leão que ruge no mesmo coração e na mesma personalidade. Ele é um cara acolhedor, mas ele fez um chicote e arrebentou com um grupo de comerciantes na casa do Senhor. E a Bíblia diz que ele não pecou. Então, tem como ser irado e não pecar. Porque a ira vai tomar providências. Porque Jesus pegou o chicote? Porque ele ama. E porque ele ama o que eles estavam ofendendo, ele toma providências do amor em ira. Então, se você é irado sem o batismo do amor, um problema. Se você tem amor, mas a ira não te move, um problemão. Porque esse amor que lemos de Deus fez Deus tomar providência, sim ou não? Olha uma coisa que você nunca percebeu. O inferno não é do diabo. Quando a gente expulsa demônio, a gente diz, volte para o inferno. A Bíblia não autoriza esse tipo de oração, porque no inferno não é do diabo. O inferno é de Jesus. O atormentador do inferno é Jesus. Então Jesus, por causa do amor, toma uma providência como um pai de família, coloca um muro alto, cerca elétrica, compra uma arma legalizada e diz, você tem uma arma, você é um homem violento? Não. Eu prefiro ter e não precisar do que precisar e não ter. Jesus criou o inferno para isso. Ele vai destruir no inferno tudo aquilo que um dia destruiu a família dele. Aí o cara evangélico, palavras machucam, o que é isso? Arma. O que você vai fazer? O cara invadiu sua casa, você vai fazer o quê? Você vai ligar para mim? Você vai chamar o Batman? Você vai interceder pelo cara e botar a mão na cabeça dele? Por favor, sai da Matrix, cara. Posso fazer um favor para você? Devolver seus culhões, cara. Talvez você entrou numa igreja que o pastor, a primeira coisa que ele fez é, bota aí para fora. Aí você botou, ele pegou a faca e arrancou suas bolas e botou dentro de uma caixa ou de qualquer lugar. Pegue suas bolas de volta, cara. Sem testículo você não tem testosterona. Quem vai defender sua esposa, cara? Quem vai defender seus filhos? Eu dei essa aula básica no discipulado para os meus filhos e as sobrinhas da minha esposa. O discipulado foi sobre amor. Peguei Bíblia, peguei alguns autores, teólogos, e no final fiz uma pergunta para ver se eles tinham entendido a aula. Eu falei bem assim, olha, vocês sabem que eu tenho uma arma em casa, não sabe? Sabemos. Se um cara, nesse exato momento, pular aquele muro ali, colocar a vida de vocês em risco, da Keila, minha esposa, dos nossos cachorros, se eu botar 3 tiros no peito do cara, é amor ou ódio? Todos. Menino de 5, menino de 10, menina de 12, menina de 15. Não? É não, tio. É amor. Por quem? Por nós. Porque é impessoal. Olha a emocionalidade do evangélico castrado. Ai, que violento, que ódio. Não, é impessoal, não conheço o cara. Não é amor nem ódio por ele. É tipo assim, você infelizmente entrou na casa errada. Mas espera aí, vou te colocar dentro do carro e vou orando por você, pra você não morrer. Sabe, faço apelo. Mas não, eu estou morrendo. Então vamos fazer logo o apelo. Você morrer e ser salvo. Mas eu vou orando para você não morrer. É isso. Você quer maior ato de amor pelo cara? Amei minha esposa, amei minha família e os defendi desse perigo. Nem amo nem odeio o cara, mas é uma vida e Deus não se alegra com a morte do ímpio. Não vou comemorar a morte dele, ele só entrou no lugar errado. É igual um policial cumprindo dever, entendeu? Tá ali o cara numa loja com a faca numa idosa, sabe? Tá ali o pou,
Tem ódio nenhum. O policial cumpriu o dever dele. Um raciocínio básico desse. Os caras evangélicos ficam tudo emocionado, urinando nas calças. Ai, que isso? Caramba, eu falo bem assim, cara, que mundo vocês estão, cara? É à toa que o mundo tá como tá, bicho. Homens sem tomarem providências de absolutamente nada. Vou te dar um exemplo do século XVII, não sei se você já ouviu falar dos puritanos, os maiores movimentos de resistência teológica da história do cristianismo. Estavam evangelizando índios. Olha que notícia politicamente incorreta para o século XXI. Eles estavam evangelizando índios, aí tinha uma tribo indígena radical que queria matar eles de volta. Matou alguns e matava homem, mulher e criança. Os puritanos reuniram e um rifle para cada diácono. Aí o reverendo pregando, não tem fotos, né? Mas tem artes, desenhos da época. Então, cada fileira da igreja, um diácono com rifle, na porta cercando o galpão da igreja para proteger o pastor, as mulheres e as crianças. Por quê? No entendimento que existe a guerra justa. Como diz o reverendo Augusto Nicodemos, nosso grande pastor aí, guardião teológico vivo. Se eu estiver te evangelizando, eu te dou a outra face. Mas se tu pular minha casa, é um tiro no meio da tua testa. Ah, Jesus não mandou dar outra face? Sim. Quando a gente entrega a vida no campo missionário, é diferente. Vou lá para países de perseguição, vou lá para a faixa de Gaza, vão provavelmente me matar, sim ou não? E é uma boa morte. Morri pregando a obra do Senhor. Não, mas eu não fui enviado, nem quero morrer no campo missionário, eu estou em casa. E o cara foi colocar a minha segurança e da minha família em risco. Então, algo tão básico, os caras evangélicos hoje ficam fazendo xixi na calça. Como se fosse sabe, meu Deus, um negócio de um outro mundo. Então vamos para a Bíblia? Gênesis capítulo 2. Verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Aqui já dá para a gente encerrar. Essa é a missão masculina. O que teologicamente a gente chama de mandato masculino. Porque a sua fisiologia é superior à fisiologia feminina. Porque sua força é superior, seus ombros são mais largos, suas mãos são maiores. Sua força comparada à feminina, incomparável. Porque Deus te deu uma missão. Guardar e cultivar o jardim. Como que você vai guardar o jardim se você é do time Palavras Machucam? Como que você vai guardar o propósito do Senhor? Você quer coisa mais viril do que ser teologicamente bíblico? Paulo disse em uma das suas cartas, portai-vos varonilmente. Ser bíblico é coisa viril, cara. Ser santo é coisa viril. Lutar para ser marido de uma só mulher, que é coisa mais viril do que essa? Um antigo sábio disse, aquele que conheceu apenas uma mulher e a amou, conhece mais de mulheres do que aquele que conheceu 1000. Porque o cara que transa 5, 10 vezes por semana, por mês, com mulheres estranhas, não conhece de mulher. Por quê? Não sabe o que é um clitóris e nunca administrou uma TPM. Quem é um homem? Aquele que sabe para que serve um clítoris. Aquele que sabe administrar uma tensão pré-menstrual. Esse é um homem.
O cara que se diz homem porque transou muito só penetrou. Não deu prazer, nem teve prazer. É lixo. Percebe que é lixo? Tipo, você não foi amado e você não amou ninguém, cara. Nem transar você sabe, porque esse tipo de relação vicia você a entender que sexo é penetrar. E sexo não é penetração, sexo é uma arte, meu amigo. E um cara que vive assim não sabe nem a função de um clítoris e nem sabe, nem está interessado em descobrir que uma mulher tem orgasmos múltiplos. Então só um homem que ama uma mulher para se ocupar do fato que uma mulher tem orgasmos múltiplos. A mulher que você conheceu na balada, você não vai dar a ela essa dignidade, esse direito. Então nós somos os guardiões do jardim que o Senhor nos confiou e os agricultores. Nós estamos na porta com a espada, guardando o que nos foi confiado. Primeiro a chegar e o último a sair. E nós somos os agricultores. O que a gente plantar vai nascer. Quer seja bom, quer seja ruim. O que a gente plantou há 50, 40, 30 décadas atrás, que é fazer o filho e não assumir, nasceu. Nasceu como, pastor? As mulheres empoderadas pelo feminismo querendo matar a criança no ventre. Mas homens que querem uma sociedade melhor precisam entender que os homens abortaram primeiro, abortaram a sua responsabilidade em constituir família e permanecerem. Obviamente que o feminismo enlouqueceu e endemoniou as mulheres, mas um homem responsável vai entender isso. Chegamos até esse ponto porque a história prova o quão os homens foram negligentes com sua responsabilidade moral, sexual, conjugal, espiritual. Então ninguém fala do aborto social. Por quê? Porque o país se parece com o indivíduo e o indivíduo se parece com o país. Hoje, quem são os nossos heróis? E eu sempre falo isso na esperança que um dia chegue até os ouvidos dele. Hoje, nosso herói é o Neymar. E é o ponto de referência para alguns de vocês e é o ponto de referência para a juventude. Cresça, tenha dinheiro, seja irresponsável. E se você engravidar alguém, você tem dinheiro para pagar a pensão. O próprio filho do presidente que nós votamos e idolatramos engravidou a secretária. E o pessoal defende família tradicional. Sendo que a família permite que o filho irresponsavelmente gere mais um órfão que vai viver de pensão. Aí eu pergunto a nós, é sério que essa é a nossa agenda? É sério que a gente está, prostituindo a igreja do Senhor Jesus e o propósito do Evangelho com esse tipo de realidade? Porque o verdadeiro defensor da família não é aquele que vai fazer um projeto de lei para defender. É aquele que vai viver o verdadeiro significado bíblico e biológico do que é uma família. Então, como eu sempre digo, quem quer destruir a família, que são as ideologias humanistas, ateístas, esquerdistas, eles fazem um monte de projeto para destruir a família. E nós? Não precisamos fazer projeto para defender. Só precisamos apresentar a santidade da família. Então, a gente não está aqui para defender a família através de um projeto de lei, mas apresentar a sua beleza publicamente. Isso aqui é uma família, isso aqui é um homem, isso aqui é uma mulher, isso aqui é paternidade, isso aqui é maternidade, isso aqui é a família que Deus criou. Acabou. Quer protestar contra o pecado do homossexual? Apresente a santidade da sua heterossexualidade. Mas qual foi o ilusionismo da idolatria política com a inutilidade dos homens evangélicos? Condenar o pecado do gay sem total confirmação que você é um homem santo.
Aí eu pergunto para alguns dos irmãos e converso com os meus botões. Se um gay praticante vai para o inferno, você que traz sua esposa ou bate nela, ou gosta de um pornozinho, está indo para que céu? Aí sério que você vem dizer que a ideologia está destruindo a família? E é o que eu sempre explico. Eles estão destruindo, sim, conceitos. Mas quem destrói a família na prática? Quem destrói a família na prática. Então eles estão destruindo o significado do que é família. Isso é um prejuízo a médio e longo prazo. Mas se você não é o homem que a Bíblia deseja, fundamenta que você seja, você é o destruidor da família. Porque é a pergunta que eu faço sempre quando eu estou com os homens. Eu amo essa pergunta. Pergunta de 1 milhão. Se são os gays e a agenda gay que está destruindo o mundo e as famílias, se Deus chegar e falar bem assim, eu vou sumir com os gays do mundo. Pronto. Não tem mais gay no mundo. Você vira um marido santo? Não tem mais gay no mundo. Se abandona o pornô? Então percebe que o pecado de um não tem nada a ver com o outro. É igual os 2 filhos pródigos. O bolsonarista e o esquerdista. O esquerdista pegou a herança e foi. O bolsonarista era fiel, sabe? Nunca pequei. E os 2 perdidos. Tanto o infiel estava perdido, quanto o fiel estava perdido. O igrejado estava perdido e o desigrejado também. E o Pai, que é Deus, dizendo, eu estou aqui. Eu estou aqui com a minha graça irresistível. Então é isso. Quando condenar o pecado do outro, coloca o teu também junto da condenação. Não esconde os teus. Porque Deus não vai dizer bem assim, olha, se não fosse o Anderson confrontando o pecado do gay, o que seria do meu reino? A gente confronta o pecado do outro como se esse próprio confronto nos justificasse. Não, mas a salvação é pessoal, sim ou não? E o que a palavra diz no livro de Hebreus? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então o outro está em pecado? Tá. E se a gente está em pecado, a gente está no mesmo balaio. E tem que se arrepender. Então, para mim, o maior confronto é ser do que apontar o pecado do outro. Seja, Jesus é olhar para Jesus. Jesus nem sempre estava, porque ele era. Então, a natureza de Jesus era um incômodo. Jesus calado perturbava as pessoas. Então, não se baseia naquilo que você diz, se baseia naquilo que você é. Mas, obviamente, que esse é um problema da religião evangélica, entendeu? Do tipo assim, ó, um irmão com amante não é tão escandaloso quanto o gay, porque o pecado do gay a gente está vendo, o cara é gay, entendeu? Mas se você tem amante, a gente não está vendo. Aí no meu caso, é pecado a barba, aí a minha estava aqui, eu tirei para ser menos pecador, né? Diminuir, entendeu? É assim, ó, sou motociclista, é pecado. Gosto de rock, é pecado. Sou tatuado, é pecado. Tem a barba grande, é pecado. E o irmão ali que tem um amante? Não julgueis. E o pastor ali que casou 4 vezes? Não toquei no ungido do Senhor. Igual uma irmã falou, olha só, um dos projetos que eu lidero é para ajudar a prender pastor pedófilo. Já ajudamos a prender uns 10. Uma irmã foi no meu Instagram dizendo bem assim, ó, você não tem moral nenhuma, porque você é igual aos pastores pedófilos que você ajudou a prender. Você curte rock? É isso, cara. E isso é um problema masculino, porque é essa masculinidade que vai trazer equilíbrio e ensino para o corpo de Cristo. E onde eu provo isso? Na ordenação apostólica. Jesus deixou claro que a solução do mundo são os homens. Os homens se tornaram o problema de Deus, mas quando eles reconhecem sua miséria e se entregam a Deus, eles viram a solução.
O guardião de Gênesis 2,15, aqui na queda de Gênesis 3 diz, agora, maldita é a terra por tua causa. Então nós somos os malditos e amaldiçoadores do mundo. Todo o caos que a gente está vendo na vida, em qualquer país, na base, é um problema masculino. Mas quando Jesus vai para a ordenação apostólica, ele não ordenou 12 mulheres. Ele não ordenou 6 homens e 6 mulheres. Ele ordenou 12 homens. É como se Jesus estivesse dizendo, em outras palavras, o problema do mundo é o homem sem mim. Mas o homem em mim não é mais o veneno. Ele é o antídoto, ele é a cura. Ele é a solução. E eu não sei por que muitas mulheres se desesperam para querer postos de liderança na igreja. Por quê? Unção é martírio. Unção é lugar de morte. Por que Jesus nunca ordenou mulher nenhuma? E olha que as mulheres tiveram sua dignidade elevadíssima enquanto Jesus estava na terra. Por exemplo, a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto foi uma mulher. Com um passado bem duvidoso. Sim ou não? Mas por que ele não ordenou nenhuma mulher? Porque a unção, se ela é lugar de morte, Deus está sentenciando o ungido ao sacrifício. Por isso que você não vê relato bíblico que as mulheres foram barbarizadas. Mas todos os apóstolos foram barbarizados. Todos eles, com a exceção de João, foram mortos de maneira brutal. Aí eu pergunto para as mulheres, tem certeza mesmo que você quer o ministério? Ministério é lugar de morte. Então Deus só unge quem Ele quer matar. E Ele não criou mulheres e crianças para serem mortas, mas nos criou para um propósito. Se necessário for, a gente entrega a nossa vida. E aqui eu vou provar para você biblicamente, Atos 1:8. E vocês receberão virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e vocês sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Lembra da passagem? Na época em que Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, a palavra testemunha era testemunha. Mas por causa da virilidade da igreja, dos homens da igreja, a virilidade apostólica, a sociedade da época mudou o significado da palavra testemunha para a palavra grega martos. Então hoje, quando você vai numa Bíblia de estudo, você pega um dicionário Strong e vai para o grego, Atos 1:8, testemunha é martos, de onde vem a palavra portuguesa mártire. A igreja mudou a etimologia de uma palavra por causa dos culhões apostólicos daqueles 13 homens. E hoje essa passagem significa: você vai receber virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que Deus possa matar você em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins. E sabe por que nós somos inúteis e covardes? Porque a gente não quer morrer. Sem a escola do discipulado de Jesus, um homem não quer morrer, ele quer se divertir. Ele quer uma igreja consumo. Entendeu? Então, quando eu vejo essas conversas de homem banal, homem banana, sabe? Ah, e aí, cara, tu ajuda a tua igreja? Não, pô, dízimo era comida, pô. Cara, se não fosse pecado, cara, eu queria ter um quartinho em cada igreja, sabe? Pra dar uma surra nos caras, cara. É dose, cara. Não é fácil. E sempre foi difícil. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, do verso 1 ao 5, diz que as mulheres que Jesus curou, expulsou demônios, era que sustentava ele e os apóstolos no ministério. Então, homens sempre foram covardes. Homens sempre foram omissos. E mesmo as mulheres, com os problemas que elas têm, elas estão sempre mais dispostas do que nós. E o evangélico hoje não tem mais a honra que os guerreiros de Davi tinham.
Vê se Davi pediu alguma coisa, porque eu sempre digo, amor e honra é aquilo que o teu líder não pede. Davi, assim, ó, sei lá, cansado, né? Davi era uma mistura de adoração, suor, poeira, sangue e lágrima. Aí, às vezes, igual a gente suspira por uma picanha, rapaz, tá tão dureza, né? Como eu queria uma grana ou um tempo para comer a picanha ali do seu Zé. Davi, como eu queria a água daquele poço, uma água saborosa que ele gostava. Os caras combinaram, a gente tem que honrar esse cara, meu amigo. Quando a gente era o lixo lá, o verme, a escória, esse cara pagou o preço, vamos lá pegar água para ele. E foram. Quando eles voltaram com a água, pastor, ele arregalou o olho e disse, meu Deus, essa água é o preço da vida de vocês, vocês correram risco de vida no campo do inimigo. Pegou a água e derramou em adoração ao Senhor. Recebeu o significado, mas diz, eu não sou digno disso. Hoje, o cara evangélico chega aí, não, o dízimo era comida. E o animal nunca trouxe um alface para a igreja para matar a fome de alguém, cara. Eu falo assim, tem pastor aqui? Levanta a mão para mim, quem é pastor, por favor, me ajuda. Tem uns 10 pastores aqui. Se, pastor, obviamente, você sabe quem sofre na sua paróquia, você sabe quem sofre no seu bairro. Você não aceitaria que esse animal trouxesse umas 2 vacas para você? Aí chega lá o animal com 2 vacas na porta da igreja. Ou 5 arroba de arroz, de feijão, 10 sacas de milho. Aí o pastor, que é isso, filho? É o dízimo. Amém? Traga uma vaca para mim. Eu estou cuidando de quase 500 famílias, eu mato na porta da igreja. Corto, ensaco e levo para as mães dos órfãos. O cara, sabe, o cara quer uma base bíblica para ser verme. O cara quer uma base bíblica para ser medíocre. O cara quer uma base bíblica para ser rato, viver no esgoto. Ele não quer uma base bíblica para dizer, eu sou príncipe do reino, eu sou filho do rei, eu sou filho de Deus, eu fui chamado para sentar na mesa e não viver no escuro do esgoto como um rato. Esse homem de Deus quer uma base bíblica para crescer e não para se justificar. Justificar seu egoísmo, sua mesquinharia, sua pequenez, sua alma podre. Porque é justamente esse o motivo pelo qual a tua família perece. Tudo aquilo que tu sonega viver com o teu Deus, tu sonega da tua própria família, tu sonega da tua própria esposa. Porque amar a Deus e obedecer a Deus é um treinamento para ser um excelente marido. Então, se a sua esposa quer divórcio, é um grande sinal que você é um péssimo adorador. Se ela quer romper a aliança com você, talvez é um grande sinal que você rompeu há muito tempo sua aliança com o seu Deus. Um cara que não se emociona com a obra de Deus? Porque vamos lá, raciocínio simples. Você está aqui nesse culto de homens hoje, sim ou não? Você está sentado na cadeira de que um homem pagou no seu lugar. Você tomou água que um homem pagou ou vai pagar no seu lugar. Você está me ouvindo falar através de equipamentos que homens compraram. Você está numa estrutura que homens financiam e financiaram. É uma declaração de fracasso total. Garotos frequentarem templos que homens construíram. Domingo, você traz seu filho, o lanche do departamento infantil, a lição do departamento infantil, o desenho que seu filho pinta, um homem paga no teu lugar. Aí tu vem com essa conversa fiada para mim que dízimo era comida? Te ergue, cara. Sai desse
sabe? Eu vi uma foto certa vez, assim, a menina no lixão, sabe? É essa a sensação que o pecado traz, que você está abafando, mas você está no lixo, cara. A obra de Deus que te transformou, tu não é grato. Vira um parasita de igreja, um consumidor de igreja. E não um amigo de Deus, um parceiro de Deus, um amigo dos verdadeiros homens de Deus, um parceiro do teu pastor local. Mas sabe o que é mais doloroso? Os verdadeiros pastores, às vezes, com dificuldade de pagar suas estruturas. E o falso profeta andando de Porsche. Sabe por quê? Porque você é punheteiro. Aí você não quer um pastor perto da Bíblia. Você quer um pastor sócio do teu pecado. Aí tu tem amante, e esse pastor que sabe que tu tem amante profetiza bênçãos para você. E o pastor bíblico desceria o sarrafo em você. Não é novo. Paulo sofreu isso. Lê 1 Coríntios, 2 Coríntios, sofreu isso. Plantou a igreja, saiu um pouquinho. Quando voltou, sabe? Salário, férias, plano de saúde para falso profeta e esculhambaram com o homem de Deus. É isso quando a responsabilidade masculina se desvia, tragédias estão por vir. Quer uma Maringá melhor, um Paraná melhor, um Brasil melhor? Plante o que é certo no seu Éden. Tudo que você está vivendo na sua vida pessoal, na sua vida conjugal e na sua vida familiar vai florescer a um nível de amaldiçoar ou abençoar. Maringá, Paraná, Brasil. Martinho Lutero disse o seguinte: as famílias são a fonte das bênçãos e desgraças das nações. Tudo que há de bom em um país começou em uma família. Tudo que não presta em um país começou em uma família. Quer mudar o mundo? Quero. Arrume a casa. Arrume a cama. Guarde seu jardim. Semeie seu jardim. Eu gosto muito de refletir sobre a vida de José. José de Maria, o padrasto de Jesus. Que homem, que homem grandioso, que homem nobre. Certa vez perguntaram para mim qual o homem que eu mais admirava no Novo Testamento, e eu disse, José. E as pessoas, não é Paulo não? Não, sem José não existiria Paulo. Porque José foi aquele que abriu a porta para Deus no Novo Testamento. José cresceu tanto em virtude, em responsabilidade, que ele assumiu um problema que não era dele. Ele assumiu o problema de Deus. Maria, sua esposa, sua noiva na época também. O casal mais santo, o casal mais abençoado e mais próspero no coração que já existiu nessa terra. Porque se assim não fosse, teria sido outras pessoas escolhidas. Se foram eles, é porque antes da escolha, eles semearam interiormente o que chamou a atenção de Deus. Então, primeiro o anjo visita Maria. Chama Maria a um perigo público, que é a gravidez sem casamento. E naquela sociedade poderia ser punido com apedrejamento. Então, o que Deus fez na vida de Maria, fez Maria correr risco de vida. Mas olha o que está escrito lá em Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do verso 20. José, sendo um homem justo. Eu amo muito isso na palavra. Toda vez que Deus vai elogiar um homem, chama de justo, de íntegro.
Foi assim com Jó. Assim com Moisés, lá Apocalipse capítulo 16, e os anjos começaram a cantar a canção de Moisés, servo de Deus. Cara, que sobrenome fantástico, né? Não é tipo presidente da república, servo de Deus. Charles Spurgeon disse, filho, jamais te permita que te rebaixem de missionário a rei. José, um homem justo, decidiu deixá-la secretamente. Olha que nobreza. Se Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo, e eles ainda estavam prometidos em casamento, noivos, não tinham concretizado. Se Maria, a barriga crescesse e a sociedade, as famílias cobrassem, José falou, não é meu. Maria corria risco de vida. Se ele sumisse, ele assumiu a responsabilidade. Rapaz, olha, Maria está grávida, a barriga está crescendo. Cadê José? Não teve casamento? Automaticamente, que moleque, hein, cara? Engravidou a moça e não casou com ela e fugiu. Olha, que nobreza. Mas quando ele pensou isso, foi dormir, o anjo do Senhor, no sonho profético dele, disse, não tema receber Maria como sua esposa, porque o que habita nela é uma ação miraculosa do Espírito Santo. Ela está grávida. Você porá o nome de Jesus. Ele sentará no trono do seu pai Davi. Aí José acorda. Aí está lá em Mateus 1, do 20 ao 25. Acorda e faz como o anjo disse no sonho profético. Pois vamos lá, varão. Me ajuda a te ajudar. Um sonho. O homem de Deus toma uma decisão. Num sonho, o homem de Deus toma providências. Você tem tudo. Você tem a Bíblia que você quiser, do tamanho que você quiser, na versão que você quiser, a igreja que você quiser congregar. E você ainda não decidiu. Por coisas simples. Imagina Deus chamar você para ser o padrasto da humanidade dele, assumindo uma gravidez que não é tua. E a virtude de José, tão magnífica, que está escrito lá também em Mateus 1, e José não tocou, não conheceu Maria, e conhecer ali é intercurso sexual, até que ela desse à luz. Outra nobreza. O cara entendia o que era sexo. E o verdadeiro sexo não é praticado pelo instinto, pela tara. O cara esperou. É semelhante à nobreza de Davi, quando engravida Betseba, a mulher do próximo. Mas quando o profeta pronuncia que Deus sentenciou a morte da criança como um sinal da blasfêmia pública de Davi, a honra do nome de Deus, diz que Davi prostrou por 7 dias clamando para Deus não matar a criança. Presta atenção em mim agora. Qualquer evangélico mediano ordenaria a amante a abortar e sumir com o problema. E o homem de Deus, na elevação de sua ética, entende o seguinte: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu pequei, eu adulterei, eu matei, mas a vida é sagrada. Deus não mate a criança. 7 dias. Deus não mate a criança. E talvez eu ou você no lugar dele, aborto. Então você percebe? Vamos voltar de novo à idolatria política, que tudo isso é trapo de imundícia, cara. Tudo isso é falácia. Por quê?
As pessoas que dizem politicamente que são pró-vida estão dizendo que são a favor da vida não nascida. Amém! Mas o evangélico é pró-vida da vida não nascida até o túmulo. Ele cuida da vida por completo. O todo é importante para ele, não só o recorte. Porque, vamos lá, politicamente, o pró-vida da vida não nascida não é o pró-vida da vida que nasceu e deu errado. Porque quando dá errado, na política, os caras comemoram CPF cancelado, bandido bom, bandido morto. E esse não é o papel de um homem de Deus. Você já entrou numa favela? Você já foi no Rio de Janeiro? Já entrou numa favela? Se for no Rio de Janeiro um dia, se você tiver com alguém que conhece o Rio de Janeiro, porque se não conhecer é um problema, você vai ser inaugurado, vai chegar na presença do Senhor se entrar na quebrada errada. Agora, se teu anfitrião conhece o Rio, peça ao seu anfitrião para levar você no Jardim Gramacho. Eu fui lá uns 6 anos atrás, pela primeira vez na minha vida eu vi uma criança de 10, 11 anos em cima de uma moto com um fuzil, uma fila de traficantes para eu poder orar por eles. Pastor, abençoe a minha vida. Pastor, peça a Deus para me tirar dessa. Deus para me guardar das balas do inimigo. É engraçado, porque o cara é pró-vida da vida no ventre. Aí a vida nasceu, não tem pai, não tem educação, não tem saneamento, não há justiça nesse país, onde tudo está colapsado, todas as esferas do poder corrompidas. Aí tem gente comemorando a morte de uma criança como se o arbítrio de uma criança de 10 anos no crime fosse semelhante ao arbítrio de um cara de 40 anos no crime. Se você acha que é a mesma coisa, você não entendeu o Evangelho. E talvez, infelizmente, não há o que fazer. A criança já virou adulta ali, naquele universo do crime. Mas, se te ofende, o que você vai fazer? Tomar providências, criar um projeto que anteceda o problema. Então, se você está ofendido porque uma criança de 10 anos está com fuzil, gera uma creche, gera um projeto de contraturno escolar na tua igreja. É isso, cara. O homem de Deus vai tomar providências com aquilo que o ofende. Mas qual é o nosso problema? A gente não está ofendido, cara. A gente está igual o pagode do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Quando o homem de Deus é que leva a vida. Quando o homem de Deus é o que cria o destino, é o que cria a possibilidade. Então Deus pode fazer sozinho, sim ou não? Mas ele decidiu ter um corpo. Ele pode fazer sem José, mas ele decidiu fazer com José. Então deixa eu falar um negócio para você. Deus não vai fazer, mesmo podendo fazer. Ele não converteu Saulo de Tarso? Sim ou não? Mas assim, não faz o Senhor descer para ter que converter quem você tem medo de converter, cara. É igual os corvos servindo o profeta de Deus porque não tem ninguém para dar de comer ao homem de Deus. Então, Deus pode fazer o que ele bem entender, ele é soberano, livre, autoexistente, autossuficiente. Mas ele decidiu, e a sua palavra diz em 1 Coríntios capítulo 12, que ele tem um corpo. E o corpo dele somos nós. Eu e você. Então não adianta, Senhor, eu abençoo aquela criança de rua. Ei, você quisesse ouvir. Porque falar você é bom, ouvir você é péssimo. Então, quando você orasse, porque, irmão, falar não é oração. Oração é comunhão. É falar com Deus, passar um tempo calado para ouvir. Deus, abençoa a criança. Como? Se você se permitisse ouvir. Como, meu filho? Se eu estou invisível. Como, meu filho? Se eu sou imaterial.
Como, meu filho? Se a minha parte material é você, se o meu dinheiro está na sua conta, se o meu dinheiro está no seu bolso, como que eu vou resolver a fome dessa criança? Por favor, me poupe. Então para um pouco, ora e para um pouco para ouvir o Senhor e você vê a rebordosa que Ele vai dar em você. E eu concordo muito, os pastores não gostam muito. Tem 3 pregações minhas no YouTube. Eu concordo com Nietzsche. Deus está morto. E nós o matamos. Você matou Deus, eu matei Deus. E tá aí, a feiura prova. Sabe, se a Anitta e o Pablo Vittar é a música do Brasil, Deus está morto. Tiraram Deus e estão tirando Deus de todos os lugares. E quando Deus é morto naquele espaço, a feiura, o caos se instala. Porque quando Deus ainda estava vivo na cultura, você ainda pegava um gay com temor. Você pegava ainda um Renato Russo, gay, mas tem uma entrevista dele dizendo: eu não compactuo com banda que fala mal de Jesus. Tem uma entrevista dele. E quantas músicas dele teve base bíblica? Um monte. Porque Deus ainda está lá, vivo, respeitado, entendeu? Mas hoje a gente sepulta Deus com a nossa omissão, hipocrisia, feiura, mau testemunho, e a gente vai matando Deus. E por que eu concordo com Nietzsche? Porque a igreja se assustou com Deus está morto e não lê o livro e nem lê a frase completa. A frase completa é: Deus está morto e o seu corpo ainda não foi sepultado. Então, por incrível que pareça, Nietzsche não está criticando Deus, sendo que ele não encontra Deus. Não pode, né? Deus não deu endereço para ninguém. Então, Nietzsche se encontrou com o corpo de Deus, que é a igreja. Então, em outras palavras, ele está dizendo: se Deus é vivo, a igreja o matou e a igreja está fedendo. Aí você fica irado com o ateu, o endemoniado, que Deus cuida dele e cuidou, o cara morreu louco, com um cranco no cérebro, com 54 anos de idade. Brigou com Jesus aceita, entendeu? Então deixa Nietzsche com Deus. Mas deixa a crítica te evangelizar, no mínimo. O teu inimigo não está errado 100%. Nunca. Tem um percentual de acerto naquilo que o inimigo fala sobre você. Então, não se ofende porque tu não é Deus. Deixa Deus se ofender, e Deus se ofendeu e tomou conta do Nietzsche. Joia? Agora, no que te cabe como corpo de Cristo, se permite ser evangelizado por uma crítica? Não. Deus não está morto não, está vivo. E vivo através de mim. Como? Veja meus frutos. Veja a minha obra, veja meu caráter, veja a minha força de continuar, de perseverar, de mudar, de empreender, sabe? De cooperar com a obra, de cooperar com missões, de cooperar com plantação de igreja, cooperar com o envio de obreiros para a obra do Senhor. Não, Deus está vivo. E a prova que